Já parou para pensar que o seu futuro sempre esteve presente com você? Afinal, ainda pequeno, você provavelmente foi incentivado a sonhar quando te perguntaram o que você vai ser quando crescer. Mesmo o tempo passando, ele sempre está lá, te guiando, te impulsionando. Se tem algo certo na vida, é que o futuro está sempre batendo a porta, e com ele, os sonhos, as conquistas, assim como as incertezas. E é aí que você percebe que tão importante quanto viver o presente é planejar o futuro. É para esse momento que a gente também quer estar com você. Na hora em que você olhar para trás e ver que a infraestrutura necessária para o seu futuro e realização dos seus sonhos está garantida. Sabemos que segurança, tranquilidade, autonomia e confiança são as bases para você viver o amanhã do jeito que você planeja. Aquela conquista, aquela festa, aquela viagem, aquele sonho. É por isso que no Infraprev levamos a sério nossa missão de administrar planos de previdência complementar com eficiência e transparência, contribuindo para sua qualidade de vida, com quem estaremos cada vez mais comprometidos. Para nós, futuro é hoje. Por isso buscamos a inovação dia após dia. Até aqui, nossa história foi escrita para que pudéssemos ter a robustez necessária para continuar evoluindo e ampliando nossos horizontes, sempre trabalhando com excelência, cordialidade, ética e transparência. Somos uma entidade privada sem fins lucrativos. Dessa forma, oferecemos soluções flexíveis em previdência, com o menor custo para levar a você a segurança de um futuro tranquilo e estável. O Infraprev está há 40 anos construindo uma história ao seu lado, com o propósito de proporcionar a você confiança no presente e bem-estar no futuro. Queremos que você possa olhar para o futuro e sorrir, sabendo que sempre terá com quem contar. Infraprev Previdência Privada. Com você até o futuro. Boa tarde, pessoal. Bem-vindo todos. Muita satisfação de estar fazendo essa palestra aqui, essa live para vocês. Isso faz parte do nosso programa de educação financeira que a gente está desenvolvendo de forma mais intensa ao longo desse ano de 2022. Eu sou Eduardo, estou aqui com o Luiz Felipe. Nós somos aqui do time de investimentos aqui do Infraprev, né? Um prazer estar com vocês aí e com você aqui também, Eduardo. E vamos, então, falar sobre a nossa palestra, mas a gente já, desse processo aí de educação financeira, a gente já fez alguns vídeos, todos os conteúdos vocês conseguem acessar no nosso site, infraprev.org.br, não só toda essa parte de investimentos, toda essa parte de educação financeira, mas uma série de conteúdos, outros vídeos sobre outros assuntos importantes aqui que envolvem, né, a nossa empresa. E parte desse processo tem essa palestra agora. A gente vai passar agora, né, a agenda da nossa reunião de hoje. Vou carregar aqui a apresentação. Então, vamos lá. A agenda, a gente vai falar de assuntos muito importantes sobre política de investimentos, né, dos seus planos, perfil dos planos. A gente vai detalhar, né, o perfil dos planos de benefícios que a gente gera aqui dentro do Infraprev. Falar um pouco do conceito de diversificação, associado a todo um estudo de macroalocação que é realizado para a gente fazer os investimentos nos nossos planos, e falar um pouquinho também de processo de seleção de investimentos. Então, iniciando aí, de acordo com a nossa agenda, a gente fala sobre política de investimentos. O que é uma política de investimentos? Isso é um documento, né, que ele gera ali um conjunto de diretrizes, normas e medidas, né, que vão nortear a aplicação, a gestão e monitoramento de recursos investidos nos planos, estabelecendo, né, com objetivo ali limites e objetivos a cada plano de benefício. Tá? Hoje, aqui no Infraprev, a gente faz gestão de 4 planos de benefício. Então, cada plano vai ter sua política de investimento separada, distinta, para poder estar vendo as particularidades de cada plano. Então, isso vai desde o perfil de risco que cada plano carrega
e vai se atingir objetivos e limites, obviamente, distintos para cada plano que são geridos aqui dentro. E lembrando, todos os planos observam os normativos da resolução, do Conselho Monetário Nacional, que foi até revista nesse ano de 2022, que o número atual é 4994. Então, essa ilustração, pessoal, é importante que todos os aspectos em torno da política de investimento são contemplados. Então, vai desde o aspecto legal, que é aquele respeito à legislação, fazendo referência lá à resolução 4994, que a política segue, e a gente passa também ali, que gera uma política de estrutura de governança, que é muito importante, que vai dar toda a transparência, dos investimentos que são geridos aqui, dos seus recursos são geridos aqui dentro, como que a gente cuida e trata deles. E passa também por toda a parte de investimento. Então, a gente vai fazer uma análise em torno da política, em toda uma análise de conjuntura econômica, dos cenários, expectativas de retorno para os segmentos de investimentos que os planos investem. Isso é importante para fazer esse estudo de macroalocação, que está apontado aí, que vai ser um estudo que vai dar um norte ali para as alocações de cada segmento, de acordo com características de cada plano. E aí a gente já vai lá uma análise ali de riscos e a estipulação desses limites, de acordo com o que o estudo vai estar apontando. E dependendo do perfil do plano, que a gente vai entrar um pouco nesse detalhe um pouco mais à frente, mas dependendo do perfil do plano, você vai ter uma meta atuarial, uma meta rentabilidade, que também vai estar sendo, obviamente, inserida dentro dessa política para fechar esse ciclo todo e realmente definir a política de cada plano. É importante ressaltar também, gente, que a política de investimentos ela é feita por várias áreas aqui do Infraprev em conjunto, Então, junto com a área atuarial, em que eles passam todo o perfil dos participantes, qual é a previsão de quantos anos você tem ali dos participantes, todo o perfil de passivo dos planos, que isso é tudo levado em consideração na hora de ser feito todas as alocações de investimento de cada um desses planos. Que é um pouco desse ponto aqui de baixo, que é a gestão integrada de ativos e passivos. Então, é importante ver também essas características para poder fechar o ciclo aí de toda a alocação da política. Então, qual o objetivo final de uma política de investimentos? É fazer essa orientação das alocações de investimento. Por exercício, a gente vai entrar um pouco em detalhe também como é que é a construção dessa política em termos de prazo, mas o objetivo final é visar o atingimento ou da meta atuarial ou da meta de retorno definida para cada plano e dependendo do perfil do plano. Então, a gente tem essa balança, De um lado, a gente tem a meta, ou meta atuarial, meta de retorno. A inflação que está colocada aqui nessa balança à esquerda, ela é uma variável muito importante para os planos que têm meta atuarial, que são os planos de benefício definido. Vamos detalhar melhor mais à frente também, mas a meta ela tem um componente variável que é justamente a inflação. Então, comportamento, essa variável é muito importante para realmente buscar esse equilíbrio. E do outro lado, são as rentabilidades, expectativa de retorno das aplicações nesses 6 segmentos de investimento que realizamos aqui internamente. Então, se renda fixa, renda variável, investimento estruturado, investimentos no exterior, operações com participantes, que nada mais que a nossa carteira de empréstimo, de vocês participantes, e o segmento imobiliário. Então, a gente vai buscar esse equilíbrio, a política tenta equilibrar isso para visar o atingimento da meta que está nessa balança à esquerda. E como que é a política elaborada? O Luiz até citou anteriormente que é elaborado conjuntamente com algumas gerências aqui internas. Nossa gerência aqui de investimento tem uma participação efetiva no processo. Também a gerência de risco também é responsável na elaboração. Toda a parte de risco, a gente vai ver um pouco mais à frente, que a política ela passa por uma série de riscos que a gerência lá de risco compliance é responsável. Sim, eles são responsáveis por analisar toda a parte de risco legal, toda a parte dos riscos dos investimentos, tudo que está relacionado a isso nessas alocações. A gente até quebra um pouco
desses riscos um pouco mais à frente. Mas, assim, adicionalmente a isso, né, a gente usa a referência, o estudo de alocação, que é elaborado por uma consultoria independente, externa, que a gente contrata anualmente para fazer esse estudo. A gente vai entrar um pouco também na diferentes estudos, de acordo com o perfil dos planos, também aí dentro da agenda da apresentação. E aí a aprovação ela se dá no nível máximo de governança aqui do Infraprev, que é o Conselho Deliberativo. Então, a política é elaborada, né, pelas gerências de investimento e risco. A gente submete isso depois à apreciação da nossa diretoria executiva. Tendo a aprovação da diretoria, é encaminhado para aprovação e deliberação do nosso Conselho Deliberativo. E a periodicidade da política, né, até de acordo com a legislação lá, com a 4994, é uma política que ela é realizada por 60 meses, né, então são 5 anos de definição, mas a política ela tem que ser revisada, no mínimo, anualmente. Então, condições normais, anualmente, vai ser revisado todo aspecto de cenário, expectativa lá para os segmentos, pelo lado de investimento, passa por todas aquelas variáveis que a gente viu anteriormente, que, sendo necessário ter uma revisão, inclusive do aspecto de riscos, são elaborados anualmente. Mas dentro do exercício, a gente pode ter uma revisão disso. Então, qualquer mudança de cenário mais abrupto, a gente tenta adequar um pouco aquela política para aquele ano, de acordo com mudança de premissa. Mais recentemente, a gente teve em 2020 a questão da pandemia da Covid, e foi uma mudança sim, abrupta de cenário, de todas as expectativas macroeconômicas que eram esperadas para 2020. Ali, final de fevereiro e com o ápice ali da volatilidade dos mercados em março, as premissas mudaram assim radicalmente. Então, naquele ano mesmo, a gente, no meio do ano, teve que fazer uma revisão da política, do estudo lá de alocação e, consequentemente, as mudanças de parâmetros para a política de investimento daquele ano 2020. Então, é só um exemplo de que dentro de um exercício a gente pode estar fazendo mais uma revisão de fato. E que contém na política, né? Então, novamente, a gente segue lá a instrução de PIC 35, que vai definir ali parâmetros, itens principais que a gente tem que estar observando para a construção da política. Mas tem um princípio muito importante, que é o princípio da prudência, a gente tem um dever de fidúcia, e o poder ali, o dever de lealdade, os limites quantitativos são estabelecidos na legislação e também objetivos específicos para cada plano de benefício, que a gente define alguns critérios, alguns limites também internamente. Então, além desses limites legais da legislação, né, como eu falei, a gente tem limites próprios de alocação por segmento de investimento, e aí para cada plano de fato. Lembrando que cada plano tem sua política, então cada plano vai ter sua particularidade diferente. Nesse momento, a gerência de risco ela participa ativamente para ajudar a definir esses limites de alocação em cada um desses segmentos, né? O estudo vai nortear isso, mas essa questão, aspecto do risco é fundamental para definir esses limites internos, né? Exatamente. Cada um dos limites é compatível com a expectativa, né, de cada um dos planos, né? Expectativa de retorno, necessidade de retorno de cada um desses planos. No limite é o equilíbrio do risco e retorno ali por segmento. Então, nas nossas políticas, a gente trata, né, ter uma meta geral dos planos, mas também vai ter as metas específicas por cada segmento de investimento no mercado, aqueles 6 segmentos que a gente citou anteriormente. Então, tem essa previsão de alocação de recursos e os limites por segmento de aplicação, tanto os legais como esses internos que a gente comentou. E aí entra essa questão dos riscos que a gente vai citar. Então, a política passa por uma série de riscos dos mais diferentes tipos, né? Então, risco de crédito, liquidez, solvência, risco operacional, parte de risco legal, risco sistêmico, né, que pega muito essa questão aí das premissas, também uma parte assim, pesada assim, de compliance, né, essa parte de risco de margem reputacional. A gente tenta mitigar também potenciais conflitos de interesse dentro desse estudo todo, e tem também a questão que o Luiz levantou do risco atuarial, como que isso realmente insere, tem uma participação importante na definição das políticas. E a gente separa, né, os investimentos tem em gestão própria e gestão de recursos terceirizados. Então, nessa questão de acompanhamento externo dos gestores
terceirizados, tanto para gestores de fundos, prestadores de serviços relacionados à administração e gestão, né, de recursos no mercado. Também isso é importante estar definindo a política, e nessa parte de gerenciamento e acompanhamento do risco e retorno, também os investimentos são feitos, né, diretamente via gestão própria na nossa carteira própria de investimento. Também na política a gente passa por esses princípios, né, de responsabilidade ambiental, social e de governança, que é o termo ESG em português, mas que é muito usado, né, o termo em inglês, né, ESG. Então, vocês já devem estar bem familiarizados com isso também, que eu acho que é uma evolução cada vez maior e crescente na indústria de investimentos. Isso também está contemplado, né, nas nossas políticas. E a questão de acompanhamento, né? Como é que a gente faz o acompanhamento, de fato, pós-investimento, daqueles investimentos que foram realizados e definidos na política de investimento de cada plano. Então, tem todo um processo de um relatório de enquadramento dos investimentos que é elaborado por essa consultoria externa, que faz o estudo lá de alocação, e ele é monitorado internamente pela nossa área de compliance e risco, gerando relatórios mensais de controle que vão para os comitês respectivos para fazer todo esse controle aí de como que a política de investimento está sendo, de fato, realizada e cumprida, né? E aí, entrando um pouco no perfil dos nossos planos, né, como eu falei anteriormente, a gente tem 4 planos de benefícios geridos aqui dentro do Infraprev, e a gente tem um plano CV, né, esse plano CV ele tem um perfil de contribuição variável, né, então é um perfil de que o participante desse plano ele pode escolher, no momento da aposentadoria, fazer uma aposentadoria de forma a reter uma aposentadoria vitalícia, ou fazendo uso, fazendo pela reserva, que seria o que foi acumulado, né, durante o investimento, durante o processo de investimento no plano, e aí é particular de cada participante. Então, ele pode adotar essa aposentadoria vitalícia ou ter acesso aos recursos no momento da aposentadoria. Tem planos de benefícios definidos, né? Temos 2 planos, né, que a gente chama de plano BD1 e plano BD2, que já contemplam essa parcela única ali dessa escolha da aposentadoria vitalícia. São planos hoje já mais maduros, né? O nosso plano CV ele é um plano que ainda também está em construção, já tem uma parcela já mais passiva, mas é um plano que ainda está ativo, mas os planos BD ele já tem realmente um perfil mais de maturidade de planos diferente. E tem um plano PAI-1, né, que é um plano de perfil de contribuição definida, né, que é o plano de CB, que o participante ele vai escolher o valor da contribuição, e lá na frente ele vai ter, o benefício dele vai ser calculado em função do saldo que vai acumular nesse período. Se a gente voltar um pouco para o plano CV, o plano CV é um híbrido de um perfil de benefício definido com um perfil de contribuição definida. Enquanto ele está acumulando seus recursos, é o perfil de contribuição definido, e no momento da aposentadoria ele pode fazer uma migração para essa parcela do benefício definido. Então, ele é um mix desses 2 tipos de perfil que tem no mercado. Os planos de perfil de benefício definido eram mais usuais no passado. Hoje em dia, a gente vê novos planos tendo mais esse conceito, mais em cima de uma construção, uma contribuição definida. Então, né, tentando pegar um pouco desse resumo aqui nessa ilustração, a gente realmente essa explicação, né, dos 2 tipos de perfil de planos, né, benefício definido e contribuição definida. Então, nos perfis de planos BDs, né, eles têm esse passivo atuarial, né, que é o contratado, então, que dá essa possibilidade do participante ter essa aposentadoria vitalícia. E aqui a gente tem que observar, né, na gestão do investimento, que esse plano tem uma meta atuarial. Essa meta atuarial definida, e esse é o objetivo de retorno do plano que tem que se buscar ali anualmente, né, e, obviamente, ao longo do tempo. Num plano de contribuição definida, que é o plano CD, já não tem essa questão da meta atuarial, a gente já mira na expectativa de meta de retorno, que vai ser definido de acordo com o perfil ali de risco do plano e da massa já de participantes que está envolvida naquele plano. E a gente vai falar um pouco de diversificação.
mas associado aos tipos de estudos de alocação, dependendo do perfil de plano. A Luiz vai compartilhar aqui com a gente. Então, gente, para o plano, né, CD, né, o plano de contribuição definida, normalmente são feitos estudos, né, de otimização de carteira. Esse estudo, ele nos dá uma fronteira eficiente de investimentos. O que isso significa? Ele vai me dar diversas carteiras possíveis que otimizam a relação de risco-retorno de todos os investimentos que podem ser feitos ali dentro, e a gente acaba escolhendo uma carteira que possui um risco adequado ao perfil, né, desse plano. Então, a gente busca seguir essa orientação dessa fronteira eficiente, né, que é essa fronteira de carteiras otimizadas aí dentro do que é feito nesse estudo. Tá? Então, esse estudo ele é feito para o plano CD. Tá? Para o plano BD, né, para os planos de benefício definido e para os planos CV, são feitos os estudos de ALM, né, que é um modelo, né, de Asset Liability Management, que ele faz um estudo de casar todo o ativo, que são os investimentos feitos pelo plano, e o passivo, que são o que deve ser pago em forma de benefício para todos os participantes. Então, dessa forma, ele vai levar em consideração a tábua de mortalidade, as expectativas, né, expectativa de vida dos participantes e o pagamento dos benefícios ao longo da vida desses participantes. Então, a gente tem que casar, né, um pouco a rentabilidade, né, e o pagamento dos benefícios junto com a rentabilidade dos ativos. Com isso, né, o plano o estudo de ALM, ele, né, explicando um pouquinho melhor como é que a gente chega nele, a gente acaba usando, né, junto com uma consultoria especializada, né, que é contratada pelo Infraprev, em que a gente vai imputar diversas parametrizações dentro desse modelo, que são as regras de investimento, né, que estão dentro da política de investimento, a expectativa de qual é a meta atuarial desse plano, de forma que a gente vai rodar diversos cenários econômicos e que o resultado desse estudo vai me mostrar a melhor carteira disponível para minimizar a possibilidade de déficit e que vai maximizar ali os retornos e ter maior aderência ao plano em questões de liquidez, em questões do pagamento de benefício, né, e a rentabilidade, obviamente, desse plano. Tá? Esse estudo, né, que quando a gente faz esse estudo, a gente usa cenários. Esses cenários eles vão levar em consideração todo o histórico que se tem dos investimentos, desde a volatilidade dos ativos, a correlação entre cada um desses ativos. Então, quando a bolsa ela sobe, o que acontece com o mercado de juros, enfim, o que acontece com a correlação entre os ativos disponíveis para a gente estar investindo. São feitas também todas as projeções das taxas de juros, assim como as expectativas de inflação que se tem, né? E com isso a gente chega nas rentabilidades projetadas e a gente imputa também quais metas de rentabilidade que a gente tem que ter em cada uma dessas classes de investimento para que seja possível atingir a meta atuarial. Essa correlação histórica que a gente utiliza é muito importante para pegar esse conceito da diversificação. Então, é aquela questão, o estudo vai tentar buscar o melhor, a alocação de ativos dos segmentos de acordo com o risco e retorno de cada um, dada a sua expectativa. E essa correlação é muito importante, isso que o Luiz falou. Se a bolsa sobe, qual o restante do mercado está se comportando? Então, tem uma série de correlações históricas, o estudo prevê isso, né? O estudo é bastante robusto, é bastante complexo. De fato, ele vai gerar mais de 1.000 cenários econômicos distintos para buscar ali a interpretação do que seria a melhor alocação ali para o momento ali do plano. Então, realmente é um estudo bem elaborado, bem profundo, tem uma ciência grande ali por trás, de fato, para tentar buscar sempre esse objetivo, né? Como minimizar esse passivo de acordo com dar um retorno mais adequado, mais aderente, né, ao passivo do plano.
Então, como é que ele chega no final, né? Ele nos traz uma alocação objetiva, né? O estudo ele é um pouco mais, assim, ele acaba mostrando para a gente de uma forma mais minuciosa, né? Como que a gente faz os investimentos, mas a gente tem uma alocação objetiva para cada um desses segmentos que o Eduardo citou agora há pouco, que são disponibilizados pela 4994, pela regulação do CMN. Então, a gente pode investir em renda fixa, renda variável, nos investimentos estruturados, imobiliário, né, operações participantes e investimentos no exterior. O estudo ele nos traz a alocação objetivo do plano para que se chegue no resultado ideal, né, no resultado desejado. Mas é importante dizer também, né, Eduardo, que nem sempre a gente vai seguir essa alocação objetivo sabendo que a gente está passando por algum movimento de mercado, algum cenário negativo de curto prazo, né? O que a gente chama da alocação tática, né? Então, até voltando um pouco, Luiz, que a gente pega nesse exemplo, isso é um exemplo hipotético, isso até tem um quadro que a gente usa depois da definição do estudo, que a gente vai usar nas nossas políticas de investimentos, que estão disponíveis lá no site, para quem tiver interesse de chegar o documento, de fato, está disponível lá na área de participantes lá no site, né, do Infraprev, mas isso aqui é um exemplo, né, hipotético, mas então a gente vê lá os segmentos, tem uma alocação em outubro de 2021, mas seria, e a gente tem um limite regulatório, que é ser definido realmente na resolução, e tem o nosso limite, né, do estudo inferior e superior, onde a gente vai poder ter essa liberdade de fazer alocações táticas. Tem alocação objetivo e a gente vai poder estar, obviamente, alterando um pouco essa alocação. A gente até vê que os limites, né, eles são bem amplos, né? A gente não fica muito distante da alocação objetivo, mas os limites são impostos, que a gente vai respeitar isso para fazer qualquer tipo de alocação tática, mas a gente reage de acordo com o cenário de mercado, né? O mercado, a gente sabe que ele é muito dinâmico, então a gente tenta adaptar um pouco, né, as participações dos segmentos sem fugir do estudo, né? O estudo não dá uma alocação objetivo, mas é claro que a gente tem que seguir ele ao pé da letra. Então a gente tem essa liberdade de acordo com o cenário, de acordo com o momento, está dentro dos limites definidos também no estudo, que vai estar definindo a política, e ter essa liberdade de fazer essas alocações táticas. A alocação objetiva é um norte para todos os investimentos que a gente vai estar fazendo aqui no Infraprev, né? A gente tem que aproveitar a volatilidade dos mercados e tentar um pouco a nosso favor. Então, não é a definir o estudo, definir a política, a gente vai fazer investimentos, cruza o braço e espera um ano para estar revendo as variáveis. Não é assim que funciona. A gente tenta ter uma gestão ativa, a alocação tática é importante, então a gente tenta ou minimizar um pouco de risco em cenários mais adversos do mercado, que não estavam previstos, um pouco dentro de uma expectativa inicial que a gente tinha para o ano, ou ao contrário, né? A gente pode estar um pouco mais otimista ali, um cenário um pouco mais construtivo e vai, de repente, alocar num segmento ali um pouco mais de risco para tentar obter um retorno mais adequado com aquele momento. Então, sempre lembrando, a gente cumpre os limites mínimos e máximos que estão estabelecidos em todos os estudos envolvidos e definidos na política de investimento dos planos. Quer falar de processo? Aí o processo, né, processo de seleção de investimento, a gente vai falar um pouco, é um assunto também que dá para desenvolver bastante, até para uma palestra futura, mas assim, só para dimensionar, a gente tem tanto, como a gente já falou, a gestão de uma carteira própria, né? Então, dentro de todos os segmentos que a gente já passou, né, renda fixa, renda variável, estruturado, exterior, imobiliário, peças participantes. Obviamente, peças participantes é gerido internamente, nem é na estrutura da nossa área de investimentos, fica na nossa gerência lá de seguridade, mas, obviamente, que essa carteira é interna, é gerida internamente. Os outros segmentos a gente pode ter na carteira própria, assim como num processo de gestão terceirizada. A carteira própria basicamente quer dizer, não basicamente, mas o que a gente usa mais, tem utilizado mais é a parte de renda fixa, né? E aí vários instrumentos ali dentro, né? Tem parte de título público privado, que é uma carteira que a gente, né? parte principal, que a gente é mais ativo nisso, representa uma parcela importante de todos os planos, com exceção do PAI, que é o plano de contribuição definida,
que aí já está mais no segmento de mercado mesmo, ou segmento de mercado. Mas ali também nessa página fixa, né, a gente tem lá os tesouros privados, né, de crédito, né, bancários, são agências financeiras, corporativo tem alguma coisa de debênture. Então, e lembrando, né, toda essa alocação também é considerada em relação a esse cenário de expectativa de risco e retorno. E temos uma carteira de renda variável, né, que essa gestão própria dessa carteira é bem antiga aqui dentro do Infraprev, tem um histórico bastante vencedor, é uma carteira com uma filosofia fundamentalista, mas a gente mudou um pouco ali o perfil de estratégia dessa carteira no meio do ano passado, começamos a adotar uma estratégia sistemática na construção da carteira, então um modelo baseado em alguns fatores definidos, que a gente vai rodar mensalmente e vai definir a carteira ali para um período ali de 30 dias. Então, aí esse outro assunto aí que dá para aprofundar bastante no futuro. E tem a parte do processo lá da gestão terceirizada, né? Você quer comentar? O Infraprev ele pode também selecionar gestores e terceirizar os investimentos em todas as categorias de investimento aí apresentadas, né? Então, existem fundos que investem em renda fixa, fundos que investem em crédito privado, né? Como o Eduardo falou, são debêntures, letras financeiras, etc. Tem os fundos, né, próprios de ações, né, que são fundos com gestores especializados, cada um com a sua estratégia. Então, qual a expertise que a gente tem que ter aqui dentro do Infraprev na hora de selecionar um fundo de investimento em ações, um fundo de renda fixa? Selecionar bons gestores com histórico longo, vencedor, que tenham processos robustos, né, que tenham uma aderência com o perfil de risco da instituição, né, e com a expectativa de retorno que nós temos, né, para que a gente possa estar atingindo a meta atuarial, que é sempre o que acaba norteando os nossos investimentos. Então, com base no ALM ou na carteira otimizada, nós temos uma alocação definida em renda variável e, posteriormente, é discutido num comitê de investimentos se vai ser feita uma parte em carteira própria ou se vai ser feito um processo para selecionar um gestor terceirizado para que faça esse investimento de uma forma mais especializada ou diferente para compor para fazer uma composição no portfólio, né, do Infraprev. Os próprios gestores terceirizados têm seus perfis, então dentro seja renda variável, seja na parte estruturada, a gente pode segmentar um pouco ali o tipo de gestão que está sendo realizada. Então, hoje a gente tem uns 15 gestores, até mais. Então, a gente busca também a diversificação, inclusive nesse processo terceirizado, para não estar concentrando em determinados gestores e não tentar perseguir, o gestor deu maior rentabilidade, porque amanhã ele pode sair do topo do ranking e cair. Então, a gente tenta fazer um equilíbrio, né? Eu acho que até a parte quantitativa e qualitativa é muito importante nesse processo, né, Luiz? É isso, né? Então, para a gente fazer essa seleção dos investimentos, né, quando a gente vai escolher o gestor terceirizado, existem critérios definidos, né, dentro do nosso manual de investimentos, que eles contemplam todas as análises quantitativas que a gente tem que seguir. Então, a gente vai estar analisando o retorno dos fundos, obviamente, mas também a gente vai analisar outras métricas de risco e entender, classificar esses fundos de acordo com um ranking estipulado aqui por critérios, né, próprios, que vai ser levado para uma segunda etapa, em que vão ser analisadas as partes qualitativas de cada um desses gestores. Então, vão ser analisados os processos dessa gestora, quem são as pessoas que estão ali dentro, como que é feita a análise lá dentro. Então, assim, uma diligência muito completa que é feita não só com a área de investimentos, mas também com a área de risco, que é responsável por auxiliar nesse processo e verificar todas as partes se todas as questões de risco estão sendo cumpridas, né, tanto na parte legal, né, de risco, né, dentro da nossa legislação e liberando para que a gente possa fazer um investimento ali dentro. Na parte administrativa é mais realizada pela gerência de investimentos. Qualitativo, a gente já tem também a colaboração da área de risco, principalmente em diligência, né? Então, do quantitativo, a gente vai selecionar alguns gestores para fazer uma diligência efetiva mais profunda, e aí tem todo um aspecto
qualitativo ali pesado também, que é super importante. E aqui dentro, voltando naquela questão lá do conceito ESG, aqui dentro também, na parte qualitativa, a gente também vê os aspectos aí ESG do nossos gestores terceirizados, faz parte desse processo de análise como um todo. E aí a gente falou um pouco aí de nível de alçada dentro do processo, vamos até pegar um pouco essa pirâmide, sair de baixo para cima, né? Então a gente tem ali, na base ali da pirâmide, Comitê de Gestão de Riscos, né, que a gente chama de CGR, que é um órgão que ele não é deliberativo, tá? Mas ele suporta as deliberações para os órgãos de competência de governança superiores que vão ter as deliberações e as decisões a serem tomadas. Então, na sequência, a gente tem o nosso Comitê de Gestão de Investimentos, né, que a gente chama de CGI, que é um órgão colegiado e é deliberativo, que participa ali das deliberações e decisões de investimentos de basicamente boa parte da nossa carteira. Todos os segmentos ali são envolvidos, aqueles 6 segmentos. Então, toda essa parte aí mais do dia a dia da seleção de investimentos, tá? Cabe ao CGI, mas acima disso, no outro nível de alçada, tem a diretoria executiva, que algum tipo ali de situação de investimento acaba tendo que ter essa alçada de deliberação e aprovação de diretoria. Algum fundo fechado, quando vai fazer investimento num segmento novo, tem que passar realmente pelo aval da diretoria executiva. Então, alguns investimentos sobem. E tem, né, o nosso órgão máximo aí, que é o Conselho Deliberativo, que, além das partes de investimento, ele é responsável por toda a parte da aprovação de políticas de alçada, própria política de investimento, esse limite de alocação que a gente mencionou anteriormente, toda essa parte de política de riscos aqui interna, planos de custeios, que aí também não tem a ver com investimento, e na parte de investimento, de fato, eles têm a responsabilidade em imóveis, né? Qualquer desinvestimento na nossa carteira, a aprovação se dá no órgão máximo, que é o Conselho Deliberativo. Lembrando que, de acordo com a legislação, a gente tem alguns anos ainda pela frente para fazer o desinvestimento de imóveis, né? A legislação diz que toda essa carteira de imóveis, né, investida, não só pela gente, como outras entidades no mercado, tem que ter esse investimento ao longo do tempo, e aí essa decisão realmente fica a nível de conselho. E investimentos que superam 5% dos recursos de um plano também tem que ter um aval do nosso Conselho Deliberativo. Processo, então, assim, fizemos todo o processo, definimos, passou toda a parte da alocação, os estudos, definimos nosso plano de investimento, definimos nossos investimentos. Fizemos nossos processos, que eles demandam um certo tempo, mas a gente fez as alocações. E agora? Como é que se dá o monitoramento desses investimentos? Também é uma etapa do processo que é muito importante e fundamental, porque, primeiro, que esse monitoramento vai garantir o cumprimento da política de investimento dos nossos planos. Então, esse acompanhamento ele pode se dar no nível até de ativos individualmente, para ver se está tudo enquadrado dentro dos limites legais e também dentro dos limites definidos da política de investimento de cada plano. Então, a gente faz e quando a gente está falando, quando se trata de investimentos terceirizados, né, a gente faz o acompanhamento desses gestores, com acompanhamento com call mensal, um acompanhamento muito próximo de todos os investimentos que são feitos, para a gente saber se o dinheiro investido ali está sendo bem empregue, está seguindo as expectativas que a gente tinha ali dentro. Mensalmente a gente acompanha os gestores, semestralmente a gente leva a comitê para fazer uma reavaliação, né, dos nossos gestores, não necessariamente vai fazer alguma alteração, a gente tenta fazer alterações em um período de tempo um pouco mais longo, né? Normal, o gestor está bem perder um pouco de rentabilidade no curto prazo, faz parte do processo de investimento, mas tenta nós ter um acompanhamento bem em cima e preciso do que está acontecendo na nossa carteira. E, por fim, assim, se a gente pensar, assim, a gente tem um manual de investimentos, né, dentro desse processo todo, que ele vai estar lá todo esse processo de seleção que é realizado, todos esses detalhes que ele levantou, tanto da parte de gestão própria, da parte de gestão terceirizada. Então,
esse manual dá total transparência, né? Inclusive qualquer órgão fiscalizador tem acesso, vai toda essa transparência da nossa gestão interna, o manual prevê passo a passo todo esse processo. E é importante também, né, destacar, né, que o Infraprev ele obteve em 2020, né, o selo de governança da ABRAP, que eu acho que só confirma essas boas práticas de governança adotadas internamente aqui no Instituto. Então, e pessoal, assim, já está encerrando, né, a nossa palestra, nossa live, e a gente quer saber também, linha de dúvidas, vocês podem passar aí quais são os próximos temas que a gente pode abordar em futuras lives. Já até levantou aqui 3 temas só para dar um tipo de ideia, né, aprofundar melhor esse processo de seleção de fundos gestores, aprofundar um pouco mais a construção da carteira própria na agenda variável, e uma questão de marcação na curva, marcação de títulos públicos, que é um assunto importante para a gente, né, dado o tamanho da nossa carteira de títulos públicos hoje nos planos. E essa questão de marcação na curva mercado também é uma questão bem interessante, importante para nós como uma entidade de previdência, que a gente pode marcar realmente um título na curva que, para o horizonte de tempo, né, do nosso passivo, é bastante importante e não traz volatilidade para o plano ao longo desse tempo. É importante ressaltar que mais de 60% dos investimentos do Infraprev, como um todo, são feitos em títulos públicos federais. E boa parte disso está com essa marcação na curva. Então, é um tema bacana, um tema assim, interessante. Também fica uma ideia, mas, por favor, vocês podem ter essa participação e dar ideias de temas aí para as futuras lives do futuro. E, por fim, pessoal, só para falar do nosso PAI, né, o PAI 1, né, nosso plano aí de família, né, que a gente citou ali, a parcialidade, que é um plano de contribuição definida, mas é um plano que a gente deu uma repaginada nele esse ano, é um plano que está crescendo bastante patrimônio e super interessante para né, pensar os filhos e netos, né, pensar numa questão de aposentadoria de longo prazo, plano que pode caber bem aí para esse perfil. É um plano que pode ter uma contribuição super baixa, R$25 por mês você já pode estar acessando, abrindo conta, acessando o plano com contribuições mensais. Então, fica a dica, qualquer tipo de informação adicional está no nosso site, no nosso site, e mais para realmente citar aí um plano que está aberto a todo mundo, né, a todos os seus familiares aí do nosso participante. E, pessoal, então a gente está finalizando, né, a nossa live. E com aquela questão, né, todo esse programa de educação financeira que a gente tem realizado, né, de forma um pouco mais intensa a partir desse ano de 2022, com esse objetivo de trazer você, participante, cada vez mais próximo, né, aqui dos seus investimentos de Infraprev, para ter esse acesso. A gente tem que dar essa total transparência, né, para vocês entenderem, participarem um pouco mais desse dia a dia, né, de como seus recursos são geridos. Então, a gente tem, como eu falei lá, já um conteúdo de vídeos que a gente produziu esse ano lá no nosso site. Tem mais conteúdo para vir até o final do ano. E a gente também vai, né, preparar novos palestras para o futuro. Por favor, qualquer tipo de dúvida, sugestão, ideia, crítica, podem ficar à vontade nos nossos canais para a gente poder acessar e responder a vocês na sequência. É isso, gente. Obrigado pelo tempo de vocês. E até a próxima, até o nosso próximo contato, nossa próxima live. Obrigado, gente. Boa tarde. Obrigado, Luiz. Obrigado a todos que participaram. Lembrando que essa live vai ficar depois gravada também com acesso ao nosso site, nosso canal do YouTube, para quem quer rever, para quem, um colega, um amigo que não pôde participar, que vocês sabem que tinham interesse, por favor, pode falar. Na frente a gente vai deixar tudo isso gravado lá, o acesso aí no futuro. Tá bom, gente? Muito obrigado pela participação de todos e até uma próxima. Boa tarde. Boa tarde.